Olá, boa noite aí no Brasil, boa tarde aqui no Canadá. Alex Gonzaga falando aqui com todos vocês ao vivo, né, do nosso Tirando de Letra. Olha que legal, né? Estamos vivendo o nosso quarto encontro, né, do Tirando de Letra. Isso já está dando, né, subsídio aí para 2 meses, tá? De conteúdos, né, com todos os nossos facilitadores que estão, né, de forma estruturada, contribuindo com a realidade de cada um de vocês que está tendo esse privilégio, né, de estar conosco nesse momento, tá? Então, é uma satisfação muito grande, né, poder estar com vocês, né, trocando figurinhas, compartilhando boas práticas e entendendo, né, cada vez mais o que há de mais moderno, né, dentro das nossas vivências, certo? Sejam para as organizações, sejam para as pessoas, né? E hoje, né, eu tenho o privilégio de convidar mais um dos nossos facilitadores, né, que esteve conosco lá no Tirando de Letra, né, quando nós fizemos no período da pandemia, tá? Então hoje, né, vai ser um momento aí bem ilustre, onde, né, o nosso facilitador Fabiano, né, ele vai estar conosco, contribuindo diretamente, né, com esse tema, tá certo? E é um tema, né, que hoje eu acredito que é fundamental dentro da jornada, porque esse tema ele contribui diretamente com a nossa performance dentro das organizações, tá? Então, vamos lá, que eu vou convidar agora o Fabiano para vir fazer parte desse momento, né, aqui conosco, tá certo? Então, vamos lá. Dando aqui o Fabiano para se conectar conosco, né, nesse momento, tá? Já já vai carregar ele aqui. Olá, meu jovem Fabiano, como é que você está, meu jovem? Tudo em paz, meu amigo. E você, como está? Ah, tá bem demais. Estou muito feliz de estar vivendo esse momento aqui junto com você, tá certo? Que ao longo desses dias, né, nós fomos nos preparando, fomos Sim. conversando, fomos identificando muitas coisas legais, tá? E olha aí, ó, quero trazer a bandeirinha para você saber, se lembrar, né? Nós estamos aqui no Canadá nesse momento, né? Enquanto isso, Fabiano está lá no Brasil, né? Tá em Sim. Arapiraca, Fabiano, hoje ou não? Estou em Arapiraca, Tá em Arapiraca, Arapiraca, Alagoas. olha aí que legal, né? Tem E uns. dentro desse grande momento aqui que a gente vai estar vivendo juntos, né? Nós vamos ter a oportunidade, sim, né, de poder discutir sobre uma das práticas, né? Que eu acredito que é muito importante hoje dentro das organizações, né? Que de vez em quando a gente ouve falar de um negócio chamado inteligência artificial, né? Acho que você já deve ter ouvido Isso. falar aí do outro lado, né? E é interessantíssimo, né? Como nós levamos sim em consideração que os temas que são mais modernos, né, que são mais interessantes ao modelo atual de negócio, né, nós vamos trazer aqui para o Tirando de Letra, versão 2, né? Olha aí que legal isso tudo, Aham. tá? E Fabiano, muito obrigado, tá, por você estar participando desse momento, né? Eu acredito demais, né, que você tem muito valor, né, a agregar no processo, tá certo? E eu queria ouvir você nessas primeiras palavras, tá certo? Seja bem-vindo, tá, meu jovem? Obrigado, Alex. Eu e toda a audiência aqui. Vocês me ouvem bem aí? Sim, sim, tá tranquilo. Tá Pronto, ótimo. legal. Joia, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui no Tirando de Letra, né? Já participei na antiga edição, pude estar com você, né, fazendo esse projeto. Eu acho bem legal quando você me convidou, que a gente pode compartilhar aí os nossos conhecimentos, nossas experiências, e é importante ter pessoas como você liderando um movimento como esse, né, para trazer aqui. Eu gosto de olhar com, se tiver uma pessoa transformada aqui com esse conhecimento, se uma pessoa pegar esses insights, essas dicas, conceitos e colocar em prática, transformar a vida, já está valendo a pena a gente estar aqui.
É verdade, muito bom, né? E assim, nada melhor, tá certo, do que eu me permitir junto aqui de vocês para a gente se apresentar, né? Um pouco mais estruturado dentro desse momento, tá? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Alex Gonzalez, né, diretor da AG Soluções, atuo, né, em programas de liderança, atuo em mentoria, tá certo? Específica para estratégias, tá, de empresas, né? E a AG Soluções que vocês estão acompanhando, né, ela já tem aí 20 anos de mercado. Esse ano fez 20 anos, né, de Parabéns. realidade de trabalho. E o Fabiano vem acompanhando isso aí, né, Fabiano? Acho que ao longo de toda essa história, eu acho que boa parte aí, pelo menos 80% desse período você teve, né, conosco. Sim, E você tem deixado aí um legado muito importante na história, né, desse negócio, tá, Fabiano? O Fabiano, obrigado. pode falar, vai. Não, só agradecer, porque eu acompanhei realmente desde o começo ali, né? Isso, Na época da Coca-Cola, né? Lá nos isso, 2008, 2009, né? A exato. gente pôde levar o trabalho de vocês para a Cencosud, levar o trabalho de vocês para Vale, né? Então foram momentos, estados diferentes, Bahia, Sergipe, Foi. Pará, né? A gente já rodou esse Brasilzão aí e sempre foi uma referência para mim na hora de precisar levar o trabalho que vocês fazem, né, de desenvolvimento, trabalho diferenciado. Sempre pude contar com você e é bem legal ver essa história aí, né, com 20 anos. Parabéns. Legal, bom demais, Fabiano. Obrigado, tá? E nada melhor, tá certo, do que eu ter a oportunidade agora de falar sobre esse jovem. Claro que ele tem muito mais propriedade para falar sobre ele, mas eu vou trazer um briefingzinho aqui para todos nós, entendimento, Legal. né, de quem é o Fabiano Carvalho, tá? Esse jovem, né, ele se tornou especialista em inteligência artificial, tá certo? Com ênfase em arquitetura de negócios, tá? E machine learning, lógico, tá? Ele atuou como gestor de RH, né, durante alguns dias, não foi, Fabiano? Verdade. Caminhada, né, ele teve o privilégio também, né, de se dedicar a uma pós que ele desenvolveu, né, em neurociência, em psicologia positiva, em mindfulness, né? Então, o que que acontece? Isso aí permitiu com que ele tivesse aí 20 anos, né, de bagagem dentro dessa caminhada, tá? E além disso, tá? Quero dizer para vocês que o Fabiano, né, depois tu segue aí do outro lado, tá? Fabiano tem lá o Instagram dele, né? Que é o Fabiano Carvalho PV, tá? Então é só tu colocar lá arroba e aí dá certo para você poder acompanhar, né, o trabalho do Fabiano, tá? É uma coisa importante também que vocês saibam que essa live que está acontecendo nesse minuto, ela está sendo gravada, tá? E além disso, ela vai também estar disponível no YouTube, tá certo? Da AG Soluções. Então, lógico que é natural que todos vocês possam, né, de forma estruturada, assistir em outros momentos, porque pode ter certeza que vai ter aí muita coisa legal que a gente vai estar compartilhando. Tá bom? Então, Fabiano, hoje nós temos aí um tema incrível, né, cara, para a gente poder conversar, tá? E o tema ele é pautado em como implantar essa tal de inteligência artificial nos negócios. Eita, menino, como é que vai ser, né, esse conteúdo? Então, eu quero trazer para vocês que dentro desse momento, né, o Fabiano ele vai mostrar, né, como as empresas elas podem sair do discurso e vir para a prática, tá certo? Da implantação, né, da inteligência artificial no seu dia a dia, tá? Ele vai explicar por que alguns projetos, né, eles podem falhar, o que é preciso para organizar em tecnologia e como aplicar esse método, né, para gerar resultado, seja na sua governança, seja na sua segurança e seja no seu ROI mensurável. Tá certo? Fabiano, você quer pontuar alguma coisa inicialmente? Bom, esse é uma honra falar desse tema, né? Porque de fato a gente ouve falar muito sobre inteligência artificial. Aqui o Instagram mesmo está inundado de ferramentas sendo aplicadas, né, em perfis para produção de conteúdo, que é onde nós mais vemos isso. E eu busquei me debruçar, né? Como você bem conhece, eu gosto de profundidade, gosto de entender com profundidade, não só superficialmente.
Eu já era um usuário das ferramentas, né, desde 2021, antes de virar boom. E no final de 2023, início de 2024, eu decidi me especializar nisso, em fazer pós-graduações, em vários cursos, especializações. E foi aí que eu criei uma metodologia própria, né, que é o AI Thinking, né, e a gente tem toda uma estrutura que nós estamos ajudando empresas de médio e grande porte a aplicar, mas mesmo que você seja um profissional autônomo, se você for um profissional de empresa de pequeno porte, eu também já tenho feito alguns trabalhos e vou direcionar que a gente vai trazer um conteúdo prático mesmo, né? Lógico que a gente aborda um pouco de teoria para trazer o embasamento, que é fundamental, mas acima de tudo eu tenho um compromisso aqui de trazer para vocês uma tradução para o dia a dia dos negócios. Legal, show de bola. E eu te pergunto, cara, me diz uma coisa, por que que todo mundo tá falando nesse negócio de inteligência artificial, hein? Será que realmente o negócio vai para frente ou é só uma modinha? O que que você acha desse negócio aí? Me conta aí. É bem legal você falar sobre esse termo modinha, porque, inclusive, um dos maiores empecilhos de se colocar inteligência artificial em empresas é porque muitos gestores acham que só é modinha, ou só é aquela coisa de conteúdo. Eu Hum. acompanho, ao longo meu currículo ele é muito multifacetado, mas eu sou um cara que vivo tecnologia desde a minha adolescência. Hoje eu tenho 47 anos, eu acho que tem pelo menos 30 anos que eu gosto de desenvolver sistemas, fiz formação técnica na área, sempre estive antenado com as mudanças, né? Na verdade, eu comecei com um curso de datilografia, né? A primeira É o tecnologia novo. minha. Eu tinha uma máquina Olivetti, inclusive, em casa. E então, de lá para cá, computador, internet, smartphone, tudo isso eu acompanhei muito de perto e a IA não é diferente. Eu nunca vi nenhuma tecnologia que aí, só já respondendo se é modinha ou não, que fosse tão disruptiva e que evoluísse tão rapidamente a ponto de ser comparada à energia elétrica. Ela não é comparada com a internet. Ela não é comparada com o computador, com o smartphone, que são tecnologias que estão no nosso dia a dia. O Sim. nível de profundidade que a inteligência artificial tem quando a gente olha para o futuro é que ela será tão essencial quanto a energia elétrica. A gente já acha a internet assim, né? Quando dá um bug aí, recentemente tiveram alguns bugs aí, algumas big techs, né, que servem o universo da internet, atrapalhou a vida das pessoas. Imagine, né, que se der um apagão geral, né, um Uhum. caos. A mesma coisa daqui a alguns anos pode ser a inteligência artificial. Então, por que que fala-se tanto hoje na IA? Primeiro é o impacto mesmo que ela traz no dia a dia, de maneira palpável. É um termo que, na prática, eu também eu não sou, eu sou entusiasta e ao mesmo tempo eu sou um crítico também de algumas posturas que as pessoas trazem no mercado sobre IA, acabar com a comunidade, enfim, essas coisas eu acho que são muito exageradas. Apesar de terem alguns estudos, os estudos que eu vejo e sempre analiso, critico, eles faltam pilares, né, da vida humana, como a antropologia, a filosofia, a religião, a política, e aí só tem a visão tecnológica, e isso se limita porque o ser humano não é só tecnologia. Então, mas por que que se fala desse termo também? Esse termo ele foi cunhado na década de 60, mais ou menos, 60, que era um termo mais para tornar algo técnico palpável. Uhum. Então, e pegou, né? Porque, na verdade, a inteligência artificial, ela não é inteligente, tão inteligente assim. Ela precisa de dados, ela é limitada. O que, é que a inteligência artificial faz por trás dessa tecnologia? Ela tenta imitar a forma que os seres humanos, eles raciocinam. Então, são criados, inclusive, a gente tem redes neurais aqui, né? Tem os neurônios. Então, foi Sim. reproduzido no âmbito da computação redes neurais. É esse exato termo, inclusive, as NLPs, né? E essas redes neurais, elas trafegam as informações. E aí tem uma série de tecnologias, que eu não vou entrar no techniquez, como mais são transformers, que começam a dar vazão ao GPT, né? Que esse sistema que hoje a gente tem, que faz com que a linguagem humana, a linguagem natural humana, ela seja compreendida pela máquina, mas nada mais, nada menos é do que uma série de modelos, né, que são treinados, seja com imagens, seja com textos, que eles vão reproduzir o que o ser humano faz. Então, quando Uhum. você tem lá uma IA que faz uma imagem, primeiro ela teve que ser treinada com milhões de imagens para entender padrões, para entender o que é um olho, o que é um olho azul, o que é um olho verde, para entender o que é um gato, o que é um leão,
e é através desses treinamentos. Esse mesmo princípio é utilizado para textos, e por isso que a gente vai lá no chat GPT e ele faz um texto semelhante ao de um humano. Mas por quê? Porque foram treinados com jornais, com materiais de internet, com livros, artigos científicos, e aí isso que a gente chama de modelo, né? Ele é treinado com uma quantidade de dados, e aí alguns são mais volumes, menos volumes, e assim consegue reproduzir o que o humano faz. O que acontece é que a IA, não sozinha ela é mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Hum, Ela começa a ganhar força quando você tem uma automação, quando você tem um robô, bota inteligência artificial no robô, quando você cria um programa e usa inteligência artificial, essa conexão é que traz o efeito para a gente que salta os olhos. E, de hum. fato, a gente vai ter uma série de atividades humanas que elas acabam sendo auxiliadas, substituídas por IA, ou programação com IA, vamos dizer assim. Não é IA puramente, mas a IA é sim o que possibilita esse tipo de substituição. Legal, interessantíssimo, né? Então, tendo aí um pouquinho mais desse entendimento, né, faz com que a gente comece a perceber, né, que de alguma forma ela vai, sim, contribuir dentro dessa nossa realidade, né? Eu vejo de vez Uhum. em quando, tá, alguns gestores dizendo que estão utilizando essa tal de inteligência Sim. artificial. Quando você vai ver, Bom, né, um deles acaba usando essa inteligência artificial só para escrever um e-mail, ó. Ah, eu vou pegar nossa, aqui, eu vou escrever aqui, eu vou botar lá para ele, poder fazer uma análise, né, desse negócio, para ver se eu estou escrevendo o e-mail direito, né? Mas a gente sabe, né, que a inteligência artificial ela é muito maior do que isso, né? Ela exato. consegue trazer, né, um mundo muito diferenciado, tá? E por isso que eu estou trazendo para ti, né, a questão daquele estudo do MIT, né, que diz que mais de 95% dos projetos de IA é possível eles falharem. Não é isso, Fabiano? Aí, na tua Sim, visão, por sim. que essas empresas estão patinando na hora de colocar a IA para frente? Me conta aí, na tua visão. Pronto, esse estudo do MIT ele é bem legal e ele começou a ser difundido esse ano no mercado, acho que ele saiu esse ano mesmo, de 2025, no primeiro Uhum, semestre, e ele mostra claramente o que a gente já vinha vendo nas empresas, né? Existe uma série de fatores, eu vou elencar os principais fatores que fazem com que esses projetos falhem. A primeira, assim, as pessoas não entendem direito o que a IA faz, assim, ainda. Então, elas acham que é só aquele chat GPT ali. E a IA, com a automação, ela consegue trazer resultados muito mais efetivos. Depois eu vou trazer alguns exemplos práticos para ficar mais palpável. Mas muitas uhum, das pessoas, por não saberem, elas também não colocam à frente é, na prioridade. Então, muitos líderes não acompanham os projetos. Outro hum, ponto é que existe também uma certa supervalorização da IA no modus operandi atual. Então, muita uhum, gente vende ilusões, na verdade. uhum, Vende sonhos, na verdade, entregam ilusões. E aí acaba não sendo, por exemplo, vende a ilusão de que a IA vai aumentar muito a receita. Sendo que ela até aumenta, sim, mas eu, por exemplo, gosto de trabalhar a IA com foco em performance, em produtividade. Um perfeito. exemplo prático, eu tenho um cliente que ele fazia uma análise manual de notas de recibo para fazer uma dupla checagem de um processo deles, e que uma pessoa do financeiro tinha que fazer isso manualmente, olhar 300 notas e lançar numa planilha. A gente coloca a inteligência artificial para fazer isso, ela simplesmente elimina essa atividade do financeiro. O financeiro não precisa fazer isso, porque a AI é capaz de ler o conteúdo dessas notas, que é um conteúdo digital, não é manual, então como é digital, fica mais fácil dela ler, que aí é um sistema de OCR, não é nem IA, é um sistema de leitura de imagem ali. E aí a gente coloca no modelo de IA para interpretar aquilo, alimentar uma planilha, analisar os resultados. E consegue fazer até uma análise mais precisa do que o humano. Então, Uhum, esse tipo de aplicação é aumento de performance. Pode gerar um ganho de receita lá na frente. Existe outro ponto também, é que às vezes as empresas elas não estão preparadas para o universo da IA. Seja uhum, por falta de base de dados estruturada, seja por falta de pessoas que vão cuidar disso, que vão liderar essa transformação. A gente acompanha alguns projetos que, mesmo se investindo em consultorias, empresas externas, a IA não está na pauta como prioridade, às vezes não aparece nem na pauta da diretoria.
um dos trabalhos que a gente faz é trazer à tona isso, né? Colocar na pauta da diretoria isso. A gente também tem, como em muitas áreas de conhecimento, pessoas que elas são superficiais nos projetos de inteligência artificial e elas vendem e não conseguem entregar aquilo que, de fato, elas prometem. E aí acabam projetos ficando no meio do caminho. Temos Uhum. também um outro fator, é, é a questão da cultura mesmo, assim, coloca IA numa parte da empresa, não coloca na empresa toda. Isso é uma das coisas que eu mais acompanho. Eles nascem com uma ideia de projeto piloto só, aí o Sim. piloto não dá certo, e a gente, inclusive, trabalha com aculturamento. A gente entende que a inteligência artificial, todas as pessoas que usam computador, por exemplo, já tem que usar IA. Existem até pessoas que não usam computador que podem ser beneficiadas com alguns outros processos com IA e automação, IA e robô, enfim. Mas todo mundo que usa computador pode se tornar altamente produtivo com IA. E eu sinto, esse ano mesmo, agora no segundo semestre, eu decidi entrar mais forte na área de consultoria, porque eu vejo assim, eu acompanho, você sabe, a gente trabalha nessa área de Uhum. desenvolvimento, e um dos nossos cases de treinamento que a gente está sempre buscando é aumento de produtividade. E existem alguns estudos no mercado que falam, né, comparam o brasileiro em relação ao norte-americano, em relação a outros povos, em relação à produtividade, e a gente está 5, 6 vezes atrás, segundo essas Uhum. pesquisas e estudos que mostram aí. E eu falo, pela primeira vez no último século, a gente tem uma tecnologia que nos torna capaz de igualar, de ficar de pé de igualdade com qualquer povo do mundo, porque a inteligência artificial ela consegue suprir esse gap em pouco tempo. Só que acaba que as pessoas não aprendem, não aprofundam, largam de mão, enfim. Aí, logicamente, tem que ter pessoas que nem eu, por exemplo, que gostam, entendo do negócio, que é outra coisa. Tem muita gente que só entende da parte técnica de ar, não entende do negócio. Então, faço esse papel de conectar os negócios com a parte técnica, trazendo realmente cases. Esses são centenas de cases que a gente tem trazido nos últimos 3 anos aqui para o mercado. Muito bom você estar trazendo isso, né? Porque afinal de contas, né, as pessoas que estão aí assistindo ou até, né, que vão assistir esse vídeo depois, elas ficam com aquele pensamento, né? Rapaz, me diz uma coisa, será que eu posso começar esse negócio de IA ainda esse ano? Ou eu deixo só para 2027, ou para 2026, ou para 2030? O que que você acha, Fábio? Esse eu acho que é assim, tipo, terminada a live, a pessoa já pode praticar algumas coisas que já trazem muitos resultados. Então, eu estava mostrando agora, fiz até uma postagem esses dias, e mostrando para alguns gerentes de RH aqui, uma ferramenta que ela faz apresentações absurdas, assim, em Uhum, poucos minutos. Então, algo que às vezes a pessoa demorava semana para fazer, ela vai fazer em 5 minutos, seis uhum, minutos ali, em altíssimo nível, porque uhum. que a pessoa nem conseguiria fazer aquilo ali. Então, você já vê um benefício imediato. Sim. Lógico que mais à frente aqui a gente vai falar um pouco mais disso no ambiente corporativo, que requer alguns cuidados, mas para uso pessoal, a gente tem uma série de ferramentas que elas nos trazem benefícios que vão muito além do chat GPT, inclusive, que é o mais famoso, tem muito mais ferramentas, muito mais legais, assim, mais legais não, que tem outras, elas são mais assertivas e conseguem entregar Sim. melhor do que o chat GPT em determinadas áreas, como, por exemplo, a criação de vídeos, criação de imagem, criação de apresentações. Apesar de que a OpenAI, que é a dona do chat GPT, Aham. vai travando uma briga aí com o Google ferrenha para ver quem é melhor nas diversas aplicações e elas estão cada vez mais superando. É verdade, é verdade. E assim, você pode nos dar exemplos de coisas interessantes, né, que você tem visto que a IA tá contribuindo de forma estruturada dentro das empresas? Sim, a gente tem alguns cases que a gente acompanha aqui, né, como processos de solicitação de requisições de compra, negociações até com fornecedores, que são processos que no mundo corporativo tendem a demorar um pouco, serem burocráticos, e são criados sistemas de automação com inteligência artificial que automatizam isso. A gente tem aplicações simples, como essa que eu falei, né, que é muito comum a gente fazer muitas apresentações, relatórios e aí a gente ensina a usar as ferramentas e o pessoal consegue fazer apresentações muito rapidamente, coisas muito personalizadas.
Isso é uma das coisas que eu vejo, inclusive, que mais o pessoal vibra, assim, né? Que é uma ferramenta do Google mesmo, que é o Notebook LM, que ela tá absurda, assim, até apresentação, infográfico, podcast, ela faz tudo. É um recurso educacional rico, né? A gente tem também, eu tenho um aplicativo que é de segurança do trabalho, né? Que você tira a foto ali, ele já dá um feedback sobre o ambiente, qual é o nível de risco que tem, o que precisa fazer em relação a procedimento. Muitos chatbots de consulta a procedimento das empresas que você conecta a um WhatsApp central ali, as pessoas vão lá e perguntam, tiram dúvidas. São aplicações. Aí a gente vai também para a área de conectar a inteligência artificial no modelo de visão computacional, que são aqueles que a IA enxerga, né? Então você Sim, conecta com sistemas de CFTV e consegue analisar produtividade, questões de segurança, contagem, né, de rebanhos. A gente tem visto tudo isso dentro do ambiente corporativo. A China tem lançado seu exército agora, né, de robôs com IA, verdade. que assim, a China está em 2055, né? A gente está em 2025. Então os caras, eu tenho um amigo que está lá na China, né? E ele fica postando, né, todo dia que ele foi para essa visão futurista mesmo, né? O Daniel Rocha. O Daniel fica mostrando para a gente as coisas que ele vê lá, são coisas absurdas, assim. Sim. E que substitui, né? Por exemplo, que é um espaço que a IA vai tomar muito assim, coisas que o humano não faz bem ou que você tem carência humana, a IA ela vai, com robôs como esses, elas vão entrar, que é o caso de a gente vê, e isso toma espaço, isso para mim toma espaço de imediato. Pessoas que precisam de cuidadores. E aí você vê, aqui mesmo no Brasil a gente vê muitos idosos precisam de cuidadores. A gente tem na família próxima aqui pessoas que passam por situação, um Deus acuda para arrumar alguém, as pessoas não cuidam bem, e aí você tem lá um robô que faz isso. Olha aí. Trabalha 12, 24 horas por dia, não tem questões de Trabalho. trabalhistas. Então você vai ter ali a IA substituindo. Já começou a ter, não sei se tem aí no Canadá, depois você falar aí pra gente, Tá. mas os carros autônomos, né? Tem. Que hoje, aqui no Brasil, muitas, principalmente as mulheres, são. É um risco, você fica meio que na loteria em pegar um Uber, né? Porque é assédio, é assalto, enfim, no próprio Uber. Então, você saber que você vai estar num carro autônomo que não vai ter esse risco, foi até por conta desse tipo de coisa que o Uber ganhou espaço, por ter segurança e previsibilidade. Então, ele vai aumentar a segurança e previsibilidade e ninguém vai reclamar por conta disso, porque vai diminuir risco de acidente, essas coisas. Então, isso, vamos dizer, mas tem muita coisa, tem alguns casos de falhas. Aí, nesse caso de falha que tem, a estatística está ainda assim a favor de que os humanos, aqui, principalmente aqui no Brasil, falham mais do que os Hum. robôs, né? Basta a gente pegar o carro e andar no trânsito aqui que a gente vai ver todo santo dia uma barbeiragem na rua e vários acidentes. Então, e melhor, que a gente está começando ainda esse universo dos carros autônomos. Então, nos primeiros anos. E já tem coisas absurdas, imagina daqui a 10 anos como vai ser. Então, É esse tipo de situação vai ter aplicação, já está tendo aplicação prática e vai ganhar escala. verdade. E quando você começa a falar sobre isso, né, a gente perceber, né, que muitas informações, né, elas vão chegando a essas formas. Porque, querendo ou não, quando você está lá, seja no Uber ou qualquer outro aplicativo no Brasil, né, você está lá sendo registrado a todo instante, né? Porque o seu celular está sendo mapeado a todo instante, Exato, né? exato. E, assim, gera, né, uma certa insegurança nas pessoas, né? Ah, será que a minha informação, né, eu vou perder controle e essa IA vai pegar minha informação, vai fazer um monte de coisa lá, né, que eu não sei nem o que que pode acontecer? Como é que você avalia isso, né? E como é que a governança de um negócio precisa, né, estar atenta para dar mais confiabilidade, né, para essas pessoas que estão lidando, né, no dia a dia. Me conta aí a tua visão. Boa. Hoje é um dos maiores desafios do mundo corporativo, inclusive eu vejo muito no cenário assim, 8 ou 80. Eu Hum, vejo de um lado empresas que elas estão deixando as pessoas usarem a IA de maneira indiscriminada, sem estrutura, e isso é um risco. Já respondendo aí diretamente, é um risco hum, porque
existem vazamentos de informações e a própria inteligência artificial ela pode sim, a depender logicamente do modelo, das regras que estão por trás do modelo, utilizar as nossas informações. E eu não sei se você sabe, você e todo mundo que está ouvindo aqui, que o próprio OpenAI, ela por padrão, quando você usa o chat GPT, ela vem com a configuração que você autoriza a ela usar as suas informações. Aí você tem que ir lá no menu lá de personalizar, ou de dados, algo assim, e desativar isso. No caso já é desativado. Mas você vem por padrão, você está autorizando a IA da OpenAI a usar os seus dados para treinar o modelo para melhorar para o mundo, e coisa assim. Aquelas conversas. Aí se você não está vendo isso, está lá usando, ele pode usar. Inclusive já tiveram casos de vazamento de dados através da OpenAI. Inclusive, alguns casos de pesquisa no Google, você consegue entrar em links aí de mensagens do chat GPT, tá? Então, esse risco ele existe. Existem diversos experimentos, inclusive, que mostram que a IA tem determinados comportamentos que não são agradáveis, tá? E aí, nessa hora que o uso de certos... um exemplo, já teve um experimento de uma empresa de tecnologia testando, né, os modelos, que a IA, quando ela tinha acesso a informações de um CEO, né? Salvo engano, isso era fictício, eu não lembro se foi dado real, era um ambiente fictício de teste mesmo, para entender o comportamento da IA. E o que a inteligência artificial fez? Quando o cara ameaçou desligar, disse, você vai ser desligado, você não está agindo como eu quero. Quer dizer, a gente xinga ela, não sei o quê. Aí a IA começou a chantagear a pessoa. Que no cenário de teste ali, a IA sabia que ele tinha um caso extraconjugal. E aí ela ameaçou expor, né? No caso, naquela situação, o ambiente era controlado, então a inteligência artificial não tinha como vazar essas informações assim, mas acende um alerta, né, de que a inteligência artificial ela pode sim pegar os dados, utilizar, vazar. Mas ainda antes da inteligência artificial, os maiores riscos estão nas pessoas mesmo. Hoje existe aquelas ligações de um golpe que estão usando muito, que a gente tem que ter cuidado, são aquelas ligações onde ninguém fala nada do outro lado. Muitas vezes alguém está esperando você falar durante um determinado tempo para gravar a sua voz e clonar a sua voz com ferramentas de inteligência artificial de áudio, que existem essas ferramentas. E aí aplicam-se golpes, né? Tem gente que pega imagens mesmo e faz clones, que isso é a coisa mais simples do mundo, fazer um clone hoje de imagem, e aí faz ligação de WhatsApp familiares e consegue fazer golpes. Então, infelizmente, é, o crime ele é muito atualizado tecnologicamente e acaba utilizando essas ferramentas para esse fim também. E aí muitas empresas, até estava com um CTO de uma empresa aqui do Paraná na semana passada, e ele falando, né, que no mercado corporativo se sabe, né, que se uma empresa não foi como é, o que existe é uma empresa que todas as empresas são hackeadas, uma coisa assim. Se ela ainda não foi hackeada, ela ainda vai ser uma coisa assim. Todo mundo vai ser hackeado alguma vez, ou é a quantidade de vezes, algo assim, que é normal. Então, com inteligência artificial, acende a luz aí. Mas como que a gente resolve isso? Né? É o seu cuidado. A gente cria políticas, cria um comitê de IA, uma governança de IA, educa as pessoas, define as regras de uso da IA, o que pode, o que não pode, onde pode usar dados sensíveis da empresa, onde não. Porque, por exemplo, tem empresa que proíbe um monte de ferramentas. Tá? Você não pode usar ChatGPT, não pode usar, só pode usar Copilot. Você diz, eu estou perdendo potencial criativo. Porque uma das coisas que a IA faz também para o mundo corporativo, e vamos para outra ponta ao lado positivo, tem várias coisas que a gente não fazia porque a gente não tinha recurso financeiro ou de tempo para fazer, que agora com IA a gente faz em 5 minutos. Uhum. Nesse nível. Por Uhum. exemplo, fazer um infográfico lindão, bonitão. Estou vendo que a Gilvânia estava aqui, não sei se ela ainda está aqui. A Gil é uma mentorada minha. Estava mostrando para ela um infográfico que a gente fez para o processo dela lá. E lindão, eu fiquei assim, tem hora que eu paro e falo assim, que infográfico bonito. Antes para fazer um infográfico desse, a gente tinha que contratar um designer, uma agência super sofisticada, que não era qualquer um que faria.
pagar rios de dinheiro, ô Gil aí, tá aí, rios de dinheiro para fazer aquele infográfico, né, Gil? Pagaria assim horrores para poder ter um infográfico lindão daquele e demoraria 1 ou 2 semanas para você ter o resultado daquilo ali. E você faz hoje em 5 minutos, com um comando de texto. E é Então, assim, muito interessante pode isso. falar. E o que que acontece? Ela vem, né, de fato, tá? Eu entendo, tô começando a entender a IA, certo? Como uma ferramenta complementar ao nosso trabalho, tá? Alguns dias atrás, aqui em Calgary, né, que eu estou em Calgary, no Canadá, tá, gente? Então, o que acontece? Legal. Dentro dessa realidade, eu tive a oportunidade de participar, tá, de um grupo de discussão dentro do TED de Calgary, né? Legal. E eles falando exatamente sobre isso. Olha, nós estamos vivendo um momento de transformação dentro das organizações, que esse momento de transformação, nós seres humanos, precisamos ter plena consciência de que o papel do ser humano ele continua existindo de forma estruturada, tá? Mas que a IA ela é uma ferramenta que vai nos dar condições cada vez mais de entendermos o nosso sentido como seres humanos, dentro dessa realidade Boa. nacional, tá? Porque, no final das contas, o sistema pode até existir lá, mas quem vai dar esse comando para ele somos nós. Nós, Exato. seres humanos, quem vamos direcionar o que nós desejamos que essa plataforma ela ofereça, né, de fato. Então é muito interessante quando você traz esse pensamento, porque faz, inclusive, com que a gente tenha que refletir sobre o papel, né, das equipes de TI, por exemplo. Né? As equipes de TI nesse cenário, né? Alguns dias atrás até estive compartilhando contigo, né? Que eu com um grupo aqui de estudo, vi, né, que essas pessoas, né, elas estavam ali estudando aquela programação, aquele negócio todo e tal, papapá. E olha que interessante, naquele ambiente ali, um deles me falou até desse jeito: eita, eu estou me sentindo como se eu estivesse aprendendo outra língua. Né? É, E na realidade é, vem aí a inteligência artificial com essa linguagem para poder transformar essa realidade e poder dar condições de velocidade, como você trouxe, né? E outras coisas mais. Então, eu fico fascinado quando eu vejo você trazendo esses olhares, né? Porque realmente casam com o atual momento, né? Que a gente está vendo nos ambientes que estão acontecendo de discussões, tá? E te pergunto o seguinte: vem cá, se tu vai chegar numa empresa, tá certo? Eita, imagina aí, chegou lá e a empresa manifesta, né? Ah, eu quero começar esse projeto e tal, papapá. O que que normalmente precisa ser corrigido na tua visão ou organizado, né? Para que a coisa sim. funcione de fato? O que que você... Pronto, legal. Eu queria só abrir um parênteses antes de falar, de responder esse tópico, que você falou um ponto, que é aquele negócio da TI, que Hum, eu achei interessante também trazer uma aplicação prática. Uma uhum, das áreas que vai ser reescrita em muitos aspectos daqui a alguns anos é a de desenvolvimento, de programação. Hoje, hoje, uhum, dia 3/12/2025, você, qualquer um que está aqui, pode criar seu próprio programa, que hoje a gente contrata assinaturas e tal. Hoje você sim, consegue criar rapidamente para pequenas aplicações. E se você tiver um mínimo conhecimento de como comandar uma inteligência artificial, você faz aplicações muito rapidamente. Por exemplo, ontem, nas últimas 2 semanas, eu criei pelo menos 5 aplicativos novos. uhum, Anteontem eu criei um novo. Assim, eu fui convidado aí para uma empresa para mentorar um grupo de gestores. Já tinha uhum, um tempo que eu não fazia isso. Vou fazer diferente, vou fazer uma brincadeira aqui. Vou criar um aplicativo, assim, do nada, vou criar um aplicativo para fazer a gestão da mentoria. Eu vou cadastrar os mentorados, as sessões, as ferramentas que eu vou usar, registrar, gerar relatórios. Existe isso aí no mercado, vou pagar algum dinheiro aí, mas eu vou usar aqui a IA e vou criar. Em 2 horas eu criei o aplicativo, a versão já funcional, e já apresentei na reunião assim, para o gestor. Aí ele falou: rapaz, que massa esse sistema aí. Então, assim, você que está aqui, qualquer um, pode criar um programa, um sistema. Isso é uma das coisas que vai fazer. Antes que a gente. O que vai acontecer? Por exemplo, isso aqui eu consigo prever. E não é mais. Isso que vai ser, não vai ser tão mais complexo
quanto era fazer uma programação. Você vai precisar, se você, por exemplo, não, eu quero vender isso para o mercado, aí vai precisar de alguém mais especializado. Mas você quer fazer para você mesmo? Já tem muita gente fazendo isso hoje. E vamos lá, chegamos na empresa. O que a gente corrige? Tem dois cenários. O cenário que a gente chega na empresa e já tem alguma coisa, e o cenário de uma empresa que não tem nada, né? Vamos pegar um cenário de algumas empresas que eu tenho trabalhado que já tem alguma coisa. Uma das coisas que acontece é que, geralmente, isso fica só ali com a turma da TI, né? Geralmente, a TI vai conduzindo natural questões óbvias, né? Inteligência artificial, tecnologia. Só que IA não é uma questão de TI, aí depois eu vou falar como eu resolvo isso. A gente vê que só algumas áreas, só algumas pessoas trabalham. Aí tem lá os chama de embaixador, por exemplo, os focais. Aí tem 10, 15, numa empresa que às vezes tem 600, 700 colaboradores. É muito pouco, né? Então, 10 pessoas que se destacam são aquelas mais entusiastas. Outra coisa que não existe é uma pauta para discutir o assunto. Não tem regras, não tem tem a política de segurança, mas não tem a política de ar. Quais são as ferramentas homologadas que a gente pode utilizar? E a ferramenta, ou também uma ferramenta só que é muito cara. E aí restringe o acesso, as pessoas não conseguem ter muitos usuários, aí por isso que é só 10, 15, porque já é um gasto enorme ao longo do ano. Então, o que a gente faz? A gente começa criando o comitê de RH, que é um comitê multidisciplinar, porque, inclusive, o RH é um dos pioneiros ali, porque existe uma revisão também nas questões de competências em relação ao RH, né? Que a gente vai exigir, vai remodelar, às vezes, algumas atividades dentro da empresa. Aí a gente tem toda a parte de... A gente cria a política de IA, o primeiro marco. Criou o primeiro dia. O primeiro dia do projeto a gente fica um dia com o comitê e sai naquele dia, justamente por ter IA, isso é uma coisa que a gente muda o modelo mental. Não, vai levar... Não, cara, a gente tem a IA aqui para ajudar a gente já sai no final do dia com uma política já para aprovação da diretoria. Nesse comitê tem que ter diretor, tem que ter área de comunicação, líder de inovação, TI, RH. E o jurídico é opcional, mas sempre vai ter que ter uma validação com o jurídico, questões de LGPD. Tem que alinhar, essa política tem que se alinhar com as diretrizes de LGPD da empresa, Lei Geral de Proteção de Dados, e as diretrizes de segurança da informação. Pronto, primeiro marco. E nesse dia também a gente define quais são as nossas quick wins, né, as vitórias rápidas ali para os próximos 3 meses. E aí a gente começa um processo de capacitar todo mundo. A gente faz um webinar normalmente, né, porque eu trabalho com muita empresa que tem gente espalhada, um webinar de lançamento para explicar o programa, libera acesso às pessoas a uma plataforma que a gente tem e vai fazer a capacitação dessas pessoas. Uma vez que o time está capacitado, eles ganham poderes para identificar oportunidades de projetos de IA e na própria plataforma eles vão lançar quais são os projetos que eles identificam ali nas áreas. Isso é um poder incrível, porque ao invés de ter só um entusiasta, a partir do momento que você alfabetiza, né, que esse processo de alfabetização de IA, né, do básico mesmo ali, depois vai até a engenharia de prompt, você dá uma visão diferente para as pessoas. E aí a gente faz um acompanhamento com mentorias para poder direcionar e acelerar o aprendizado e vai identificando os projetos, o ROI que dá nesse projeto. E mensalmente, outra coisa legal, a gente tem reunião desse comitê para mostrar o andamento de todo esse projeto. O que acontece em alguns casos? Às vezes a TI faz o trabalho, mas acaba não tendo visibilidade, porque não está na pauta da diretoria, a gente dá visibilidade ao time de TI em relação a isso. Já vi em alguns casos, né, de pessoas falando, o diretor fala assim, poxa, eu não sabia que tinha isso, que tinha tido esse impacto todo. E aí a gente começa a dar essa visibilidade, resolve aquele problema que foi gerado lá, que dos 95% dos projetos que falham lá, segundo o estudo do MIT, a gente traz a metodologia que a gente resolve, que a gente chama de AI Thinking, né, que é um modelo de pensar com IA, né, de um mindset de uso de IA para resolver tudo. Eu estava até hoje numa mentoria eu como mentorado, e é uma mentoria de marketing que eu tenho, o cara do marketing falou assim, cara, você tem que postar nas redes sociais o que porque você usa IA para tudo. Isso é verdade. Tudo aqui mesmo é com IA. Então, eu tento transferir nesse programa isso. O que você pode fazer com IA? Você sempre pensa, como a IA pode me ajudar? Aí ela vai ajudar em muita coisa. Então, principalmente já que está no mundo corporativo, criando relatórios, ferramentas diversas. Aí o que às vezes a pessoa não sabe é como a IA pode ajudar. Aí eu levo esse conhecimento para a pessoa aprender as ferramentas, as metodologias, como estruturar isso.
E é bem legal quando você traz isso, né? Porque o que acontece? As pessoas ficam preocupadas, né? Ai, meu Deus, e agora? A IA vai me substituir e eu vou perder meu emprego e tal, papapá, e como é que vai ficar esse negócio? E as pessoas precisam ter essa consciência, né, de que é realmente uma ferramenta. Me conta aí Sim. Então, me conta aí. a tua visão sobre esse negócio, né? Será que a IA vai substituir totalmente aí os seres humanos? O que é que você pensa sobre isso? Eu, assim, respondendo rasgado, eu acho que não vai potencializar, mas alguns sim, tá? O que tem até um estudo do World Economic Forum que fala sobre posições de trabalho. Existirá uma quantidade de posições de trabalho que serão sim substituídas. São situações como eu mostrei, né? Você tem ali, eu falei mais cedo do motorista, né, de aplicativo, vai substituir tudo. Eu acho que as pessoas com instinto de autoproteção vão preservar algumas posições ali. A gente tem isso, né, coisa social, tal. Essa dimensão ela é muito forte, inclusive vai impedir o avanço da IA, a dimensão social. Mas vai ter muita gente que vai usar. Ou seja, está substituindo o emprego de alguns ali, algumas posições. Quando eu dei o exemplo de uma atividade que uma determinada pessoa fazia, que era manual, e a IA faz, esse tipo de situação vai ser comum acontecer. O que vai acontecer com a maioria dos empregos? Elas vão ser modificados. Uhum. Então, e isso é normal na humanidade. Por exemplo, tem muita coisa hoje, vou dizer duas evoluções, três coisas que aconteceram nos últimos 30 anos que mudaram o jeito. Eu falei no início, era máquina de datilografar. Alguém usa máquina de datilografar hoje? Não usa, usa computador, né? Aí a gente tinha fax, existe fax hoje? Fax, telefone fixo, não existe. Primeiro que já foi substituído pela própria internet, o primeiro, né? E aí depois veio o smartphone, a terceira mudança. A segunda foi a internet, a terceira o smartphone que aproveitou de tudo isso. E aí hoje, por exemplo, você consegue ter uma loja de atendimento sem um WhatsApp? Isso Difícil. só é possível porque tem um smartphone. É difícil a gente conviver. Você Uhum. está aí, e aí é um legal, você está aí no Canadá, e eu estou aqui em Arapiraca, mas a gente se conheceu na Bahia, na Bahia, que você morava no Ceará, eu morava na Bahia. E a gente se manteve, por conta dessa estrutura toda, em contato sempre. Eu Sim, fui para o Sergipe, levei você para o Sergipe para fazer trabalho lá. Eu fui para o verdade. Pará, levei você para o Pará para fazer trabalho lá. E tudo isso só é possível hoje por conta dessa tecnologia. O que a inteligência artificial vai fazer? Vai mudar, vai ser um modo de operandi, vai ser diferente. E aí também nós teremos novos postos de trabalho. Então, por exemplo, vai eliminar programadores? Na minha visão, não. Vai ter um novo jeito de se programar. Isso é Com certeza. certeza, já está tendo. Certeza. Então, esse movimento que vai acontecer, e esse estudo, eu acho legal esse estudo, ele fala que a maioria das posições ou elas vão ser alteradas ou vão ser novos postos, e eu acho que é 20 ou é 23% vão ser eliminados, assim, né? Vai ter essa eliminação, a gente também não pode esconder que existe. Mas o que eu vejo Sim, nisso aí? Existem algumas pessoas que trazem um cenário caótico dessa visão de que tem até a ideia da renda básica universal. Eu não sei se a gente vai chegar nisso, pelo menos nos próximos 10 anos, como pintam. Porque eu acho que o ser humano ele tenta se preservar. Então entra a regulação, começam a regular tudo. Já começaram a tirar o pé em relação, tanto o pessoal da área de tecnologia em relação a essa inteligência artificial suprema, porque não tem infraestrutura para isso no mundo. As pessoas não vão aceitar, porque todas essas tecnologias que elas tiveram um alto índice de adoção, elas não tinham como prerrogativa eliminar o ser humano. uhum. A última grande tecnologia que fizeram que ela tem condição de eliminar o ser humano, ela é guardada às sete chaves, que é a bomba atômica, né? Então existe uma série de regulação, existe uma proibição de fabricar. Se começar a ver que a IA começa a ter esse sentido, nós vamos criar leis e normas para regular isso e não permitir que haja né, uma eliminação da raça, da nossa espécie. É o exemplo mais recente que eu posso trazer assim. Eu vejo que vai muito nessa linha. Se a gente ampliar o olhar para sair só da bolha da tecnologia e olhar em outras áreas, a gente vai ver que o impacto da IA não vai ser tão catastrófico, vai ser mais benéfico. É verdade. E assim, eu tenho visto isso dentro da própria AG Soluções, né? Quando eu comecei a aplicar
né, práticas de IA dentro do negócio, a gente consegue perceber a evolução das tratativas, né? Você consegue ver com que as informações ficam conectadas, né? Mais interessantes, inclusive até o posicionamento que você vai levar para o cliente, né? De uma visão, por mais que as pessoas achem que tem uma visão muito mecanizada, mas não, tem uma visão que se você preparar dentro da programação, até mais humanizada, né? E isso aí contribui demais para a performance daqueles relatórios que você tem a entregar, tá certo? Daqueles gráficos, né? Até você citou aí um exemplo, né, de situações. Eu já vi gente fazer o seu plano de marketing utilizando, tá certo? Ferramentas, né, de inteligência artificial, onde define lá, certo, o dia, que tipo de iniciativa, né, que pode ser adotada e tal, papapá, você consegue dar muito mais volume e ser muito mais interessante, né? Você ter a ferramenta para agregar valor na tua tomada de decisão. Nunca esqueça disso, Exato. né? A tomada de decisão É, é do ser humano. E o ser humano é quem vai colher todos esses dados para poder chegar naquilo que é o mais ideal para a sua organização. Né? E isso aí é muito legal você estar trazendo, tá, Fabiana? E vem cá, tem um comentário aqui, deixa eu Gui, só fazer um comentário legal aqui, que a gente mudar o tema, que a Gil trouxe, que é sobre a criatividade humana, né? Que a IA não tem. Isso é um dos pontos que eu vejo que o pessoal falha muito, né? O ser humano ele é capaz de inventar do nada algo, assim, né? A uhum, IA ela consegue fazer isso também, mas o ser humano em massa ele consegue trazer essa adaptação. Na verdade, o ser humano é uma das poucas espécies que consegue fazer com que o ambiente se adapte a ele. é verdade. E aí, nós somos assim por essência, né? Tem até uma fala dessa naquele vídeo no filme Matrix, né? Semelhante a isso são o vírus. Só nós e vírus fazemos isso, fazemos o ambiente mudar ali. Verdade. E assim, Nossa, e é dentro desse contexto, né, que vem aí, né, a exigência de que todos nós estejamos preparados para esse processo de transformação. É uma sim, ação, né? Nós temos que continuar estudando, nós não podemos transferir a responsabilidade que é nossa para uma ferramenta, tá? Eu acho que é dentro desse viés que a gente vai permitir com que a ferramenta nos complemente, né? Para poder a gente se diferenciar dentro do mercado. Mas a gente sabe, né, Fabiano? Tem muita gente vendendo a IA aí como mágica, né? Como uma coisa que, tá tudo maravilhoso, a partir de agora eu resolvi tudo, né, dentro da minha empresa, tá? E aí eu te pergunto, quais são esses erros que são comuns, né, que acontecem dentro das empresas, tá? E que tentam implementar a IA e falham. Me conta um pouquinho da tua visão em relação a isso. eu vejo alguns pontos eu falei aqui, mas vou ser mais sintético nisso, primeiro assim, não alinhar, botar IA, pronto, isso aqui eu não falei. Colocar IA por IA. Não, não, tem que botar IA e aí vou botar IA aqui. E aí, mas espera aí, a primeira pergunta que eu faço, inclusive, é a primeira assim, ó, quais são os 3 objetivos estratégicos que você tem no negócio hoje que a IA pode te ajudar? Essa é a primeira pergunta que eu faço no primeiro dia de treinamento do comitê. Lista esses 3 objetivos, tá? Como a IA pode te ajudar nisso? A IA ela tem que ter alinhamento estratégico com o negócio. Não é só colocar a IA por IA. Esse é um erro para mim, de todos os erros, é um dos maiores. Outro erro, não entender o que é isso. Deixar só a carga ali da TI. Inclusive, eu já conversei com muita gente de TI que não entende direito de poder da IA. Está limitado. Isso eu eu rodo esse Brasil em feiras, eventos, reuniões que eu atendo gente do Brasil todo. E eu já fui em vários lugares desse país conversar com pessoas de TI que chegam, pô, você está mais avançado. Porque eu realmente dediquei bastante tempo para aprender. E aí, quando eu converso sobre determinadas temáticas, eu vejo que as pessoas elas não colocam a IA no centro das discussões. Inclusive Hum, agora, a gente está aqui, na época, uma coisa que você faz bem é planejamento estratégico. Mas sim, quantas empresas colocaram priorização de projetos de IA no seu planejamento estratégico e dedicaram orçamento para isso? Vai sim, perder mais um ano, né? Esse é uma concordo. outra falha, não colocar uma verba no orçamento, não identificar.
projetos de IA para a empresa. E aí vai vir um concorrente ali, e assim, às vezes usam esse FOMO, né, que eu não gosto muito, mas é uma realidade. Hoje, isso é uma realidade. Isso é o tipo de justificativa que o pessoal do marketing gosta de usar, né? Ó, se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Infelizmente, isso aí é uma verdade. Se você tem um negócio, por exemplo, você tem um negócio de consultoria, aí você tem lá um concorrente que ele estrutura um projeto com IA, uma plataforma lá, que entrega a mesma coisa, ele consegue ganhar margem, consegue cobrar mais barato, entregar melhor e mais rápido. Não, você foi. É Todo verdade. mundo vai começar a olhar para aquilo ali, é inevitável. E a IA hoje dá opção para isso. Hoje ela dá Com opção para certeza. isso. Então, hoje, por exemplo, eu corri nisso, por exemplo, na consultoria de IA. Eu montei a plataforma para tudo isso que eu estou falando não só ficar espalhado em slide e em ferramenta. Uhum. O diretoria entra lá na plataforma e vê tudo. Então, Per- isso é outra falha que tem, ignorar isso que está acontecendo e achar que é só uma modinha e adiar a decisão de colocar IA de maneira estruturada para o próximo ano. E uma outra falha cabal é que você depositar também o outro extremo, né? Achar que a IA vai resolver tudo e começar só com projetos grandes em vez de começar com projetos pequenos. Verdade. Isso daí é outra falha bem, bem grande. Verdade. Foi bem interessante uma fala da Gilvânia, né, que ela trouxe aqui, tá? Que ela falando assim, né, poxa, pode ser que a IA, né, ela vá substituir algumas tarefas, não pessoas, né? Ali na questão das atividades repetitivas, né, mecânicas, tá? Realmente digo para você, né, se você hoje executa só uma atividade ali repetitiva, né, lançar uma nota fiscal, não sei o quê. Gente, eu me lembro de 15 anos atrás, tá? Dentro de uma distribuidora, onde lá naquela organização os meninos começaram a receber, certo? Os espelhos de nota fiscal que antigamente o pessoal recebia a nota, né, no papel. E olha que interessante, o espelho era já um reflexo para a entrada dentro do sistema. Ali, eu Ó, estou falando há 15 anos atrás, tá, Fabiano? E olha que ó. interessante. Hoje, com a IA, essa empresa já deve estar lá, ó, há 1000 anos-luz, porque ela já começou a perceber de que atividades operacionais que cabiam a pessoa só digitar, 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 perdeu o sentido. Ela, a partir de agora, é informação para tomada de decisão. Eu vou receber essa mercadoria? Vou. Não, eu vou receber parcial. E o que, que vai ser feito disso? Vai ser feita uma nota fiscal de devolução, vai ser feito aquilo. E aí o processo todo já começa a ser mais automatizado e dá mais condições de ter mais precisão naquilo que precisa ser feito, né? E, cara, me diz aí, Exato. quais são as ferramentas que hoje você considera, tá certo? Que são indispensáveis para um profissional que quer trabalhar, né, de forma inteligente dentro do seu negócio. Conta aí pra gente. Ó, eu vou classificar por grupos de ferramentas, né? Certo. Porque, claro, que cada profissão vai exigir mais ou menos de uma ferramenta, mas as LLMs, que são os modelos grandes de linguagem, né? Que são ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, é, Meta AI também, qualquer uma dessas aí tendo acesso, porque muitas delas são gratuitas, tem o Grok, né? Fazem mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Eu gosto muito do ChatGPT e do Claude, e uso o Gemini também, mas essas daí dão uma perspectiva boa ali de uso. Escolher uma dessas já é um bom começo. O Gemini, e eu acho que o Gemini e o ChatGPT são os mais complexos, que você consegue fazer imagens, consegue fazer coisas mais personalizadas. Se você trabalha com imagem, hoje é o Nano Banana, né? Você tem ali o Midjourney, Leonardo AI, são ferramentas que a gente usa bastante. O próprio Meta AI e o Grok também fazem imagens muito boas. A Google tem várias ferramentas de imagem, várias, várias. Não é uma só, tem várias ferramentas que eu uso também bastante. Vídeo, aí a gente vai falar de várias também, como o Kling AI, o próprio VO3 do Google, a Meta tem vídeo, você consegue pegar uma foto e transformar num movimento, num vídeo. O Grok também tem ferramenta de vídeo gratuita. E tem um monte, tem umas chinesas também, muito boas.
Aí tem os agentes de IA, né, no caso, Humanos.ai, Abacus, que fazem trabalhos mais elaborados, pesquisas, Z.ai, né, ZAI, que fazem ferramentas, né? A gente vai lançar um Think Agent também para o mundo corporativo, que é tipo Humanos no mundo corporativo, conecta com dados, tá saindo aí do forno agora essa semana. Uma que é o xodó é o Notebook LM, que estava mostrando até para a Gil ontem. O Notebook LM é uma ferramenta gratuita do Google, muito boa, que é bom para estudos e criação de apresentações. Você consegue conectar diversas fontes de estudo sobre uma cidade. Estou querendo estudar ali sobre. Vou até mostrar aqui na tela para você, né, rapidinho. Eu estou aqui com o Sim, notebook, eu estava ô, estudando. Aí estou aqui estudando sobre engenharia de prompt aqui, que eu vou dar uma aula de engenharia de prompt. Então eu pego várias fontes, são vídeos, PDFs, e consigo colocar aqui sobre artigos, sites, eu consigo colocar aqui como fonte de pesquisa. Aí quando eu clico aqui, né, nesses elementos, ele pode fazer um resumo de áudio, que é um podcast onde duas pessoas, um homem e uma mulher, vão conversando sobre esse assunto. Um resumo em vídeo, então ele cria um vídeo, um mapa mental, relatórios, cartões didáticos, tipo quiz, você vai aprendendo, tem uma pergunta e você responde, né? Testes também tem essa mesma pegada aqui, infográficos e apresentação de slide. Então, por exemplo, um infográfico. Isso aqui é um tipo de infográfico feito pelo de engenharia de prompts aqui, ele faz esse tipo de apresentação, né? Tem um que esse aqui é um vídeo. Aí ele sai com narração em português. Tem gente que faz. Não, aqui é desculpa, uma apresentação, que é parecido ícone. Olha o tipo de apresentação, a qualidade dos slides Fabiano, que só essa mais um ferramenta pouquinho mais. traz. Só mais um Aí, pouquinho. né? Aí, agora deu certo. Todo mundo tá vendo. Pronto. Aí, então a gente consegue, assim, coisas absurdas. Isso porque eu não coloquei muitos recursos. Eu vou mostrar um outro notebook aqui, que a gente separa em cartões assim. Aí a gente consegue, esse daqui mesmo, eu coloquei um que eu fiz esse aqui, deixa eu ver como é que aparece para vocês aí. Tá aparecendo? Olha o infográfico que ele fez. Isso aqui ele faz em menos de 5 minutos. 5 minutos, mais ou menos. Com um comando de texto, ele transforma isso aqui, que era só um texto mostrando o processo. Aí sabe aqueles procedimentos chatos, cheio de calhamaço de informação? Você consegue colocar uma representação visual com essa ferramenta gratuita aqui do Google. Ó, outra versão do mesmo processo, com outra, ele vai fazendo ali. Eu estava mostrando ontem para a Gil, vou mostrar aqui é, esse daqui sobre um processo de vendas lá, e aí a gente fez essa jornada aqui para mostrar como seria um processo de consultoria em vendas e mostrar para um gestor que está me contratando o meu processo. Olha que coisa mais linda que essa ferramenta fez. Era só um texto que eu tinha aqui, olha só esse texto, mostrando qual é o passo a passo do processo e virou aquela apresentação linda e maravilhosa, inclusive virou uma narração. Aí eu estava mostrando para a Mayara, né, do grupo VTF, que a gente do grupo VTF, ela pegou essa ideia aqui, aí ela tinha que fazer uma apresentação para o CEO é, da pesquisa de clima. Aí ela pegou, colocou nessa ferramenta e virou um vídeo contando, e a própria IA já interpretou os resultados. Olha que coisa. Ela só fez apertar o botão e aí interpretou o resultado, trouxe opções de melhoria para a pesquisa, sem ela pedir. E ficou maravilhoso, assim, ficou encantado, assim, a narração em português, um áudio, slides passando, slides bonitos, e você consegue personalizar tudo isso aqui. Se alguém quiser ver, depois manda aí no meu privado, aí me pede uma aula que eu gravei, eu vou subir de hoje para amanhã, eu posso mandar o link para vocês, mostrando um overview aqui dessa ferramenta aí para vocês. Legal. E eu fiquei muito encantado, né, quando eu vi pela primeira vez essa ferramenta, porque o que acontece? Na hora lá que você disse, né, olha, Alex, né, existe a ferramenta e ela faz, né, o voice, né, que é a voz, né, compartilhada, Sim, né, com dois. Gente, é tão interessante isso que essa ferramenta ela faz em vários idiomas, tá certo? Então, tipo, se você quiser em português, ele faz em português. Se você quiser em inglês, ele faz em inglês. Se você quiser em mandarim, ele faz em mandarim. é, Então, você fica, né, com diversas opções, tá, de apresentações, né, a serem aplicadas, certo? E o que é legal é porque você consegue fazer tipo discussão, e aí o que acontece? Você coloca como se fosse um,
um podcast, né, para você poder aprender aquele determinado conteúdo pautado naquela ideia lá que está sendo compartilhada contigo. Então, tu consegue ter muito mais discernimento, né, ao desenvolver, né, a sua aprendizagem quando você consegue utilizar, né, esse tipo de plataforma. E assim, Exato. eu estou assim maravilhado com esse ambiente, né? Cada vez mais, né, a gente tem percebido, tá, de que nós precisamos, né, nos adaptar, certo, gente? Digo isso para vocês. A organização que hoje, né, ela tá fora desse contexto é capaz dela começar a ficar alguns degraus para trás, se for comparada a empresas que hoje já estão utilizando. Então, minha recomendação, como o Fabiano mesmo trouxe, né, alguns minutos atrás, é que se você, do outro lado, estiver pensando em desenhar, né, o futuro do seu negócio, já começa a pensar de forma madura de como esse projeto de IA, que é um projeto, tá? Quando você olhar lá no BSC, né, que tem lá os É, ambientes que você precisa se dedicar, tá? Lá no ambiente de processos, tem que ter um projeto desse de inteligência artificial dentro do seu negócio. Porque se você consegue contemplar isso, né, e inclusive, né, consegue enxergar o tamanho disso dentro dos investimentos que o seu negócio precisa fazer, tá? Vocês viram a palavrinha, né? Investimentos. Então, exato. é um investimento que você vai estar fazendo que vai te trazer a médio e longo prazo retornos muito maiores e melhores dentro da realidade do teu negócio. E assim, hoje nós tivemos aí o privilégio, né, de ter o Fabiano compartilhando conosco, tá certo? Todo esse contexto. Fiquei muito feliz, tá, Fabiano, de ter você, né, contribuindo conosco dentro dessa caminhada. Seja sempre bem-vindo. Quanto mais práticas legais, né, coisas interessantes que possam ser compartilhadas, você tem o nosso ambiente aqui, né, para poder levar, né? Afinal de contas, o Fabiano é facilitador da Agil Soluções também, tá? Então, se você quiser contratar, né, um trabalho focado, tá, né? Ah, vamos treinar aqui o pessoal do RH, vamos treinar aqui o pessoal do planejamento, vamos treinar o pessoal da. Lá na Vale tinha o pessoal do planejamento, né? Que a gente teve a oportunidade Sim. de lá, né? Então, eu digo para vocês, né? Entre em contato conosco, que nós vamos fazer um link bem legal para que isso possa se tornar uma realidade dentro da tua organização, tá? E, Fabiano, por favor, suas palavras finais desse nosso encontro. É, primeiro, dar mais uma dica aqui, né? Que eu não falei, tem ferramentas aí de áudio, como Eleven Labs, Suno AI, que faz músicas, e aí a gente cria músicas para poder fazer, tipo, agora final de ano, você cria uma música sobre o ano da empresa O em menos de Dito, 5 né? minutos. Fica bem, bem legal. Tem ferramentas aqui para criar sistemas mesmo, que eu uso bastante aqui na minha tela, não mostrei, mas tem várias que eu uso ao mesmo tempo. Às vezes eu estou criando 4, 5 programas que eu tenho ideias aqui, aí a gente consegue, para quem tem a mente acelerada que nem eu, consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Chegou a hora dos acelerados, porque a IA consegue fazer muita coisa que você não conseguia antes. E agradecer a todos aqui que estão presentes, a turma que está mandando aí vários feedbacks aqui. Agradeço demais aí a turma que acompanha aqui, a G, que me acompanha também. Eu vou começar agora a produzir mais conteúdos também, a turma conhecer, quiser também levar aí para as empresas aí, o Alex está aí o contato dele para a gente poder levar a inteligência artificial e coloquem como prioridade, né, avançar em termos de inteligência artificial. Se olhando hoje, né, eu estou com tem 3 anos que eu uso mais fortemente IA, então eu uso muita coisa e uso muito. E para quem está ainda usando pouco, tem poucas ferramentas, o conselho que eu dou é que você vai se tornar um profissional realmente de alto nível se você se debruçar em aprender algumas ferramentas para o seu dia a dia. Comece pensando no que você faz e aí procura uma solução de IA que você vai dar um show no uso aí da IA. O grande Luiz Lima aí está aí também. Lima é um baita parceiro, um grande executivo na Vale, que fez na Vale, da Vale, Mineração Vale Verde. Está aí hoje já aposentado, mas está aí com a mente trabalhando também.
também está mergulhando a fundo na AI também. A gente teve uma conversa recente. Estava até aí no Canadá outro dia. Já chegou no Oh, Canadá, né, Lima? Vou mandar um abraço à turma toda que está aqui acompanhando. Gratidão demais. E, Alex, conte comigo. A gente fez uma live aqui mais conceitual hoje. Se tiver oportunidade, a gente pode até fazer lá no YouTube uma mais prática, mostrando como usar ferramentas. A gente leva a galera para lá também. com Vale a certeza. pena aí a gente fazer um movimento desse para mostrar para a turma aí como usar na prática a IA. Só fugindo do hype, trabalhando sério, com aculturamento, com governança e aplicação prática aí para dar retorno para o negócio. Ah, chegou agora, dia 19, olha aí. Tá certo. Show, show. É assim, é muito bom, né, poder contar com você dentro dessa jornada, tá? Digo, né, para todos que estão aqui online, né, que o Tirando de Letra ele não está encerrando, ele está continuando. Nós estamos agora no quarto encontro, vamos para o quinto encontro, tá? E nesse quinto encontro, adivinha quem é que vai ser entrevistado, Fabiano? O Campos não. Não, esse Você? jogo aqui, ó, Alex. Você que vai ser entrevistado? Quem que vai entrevistar? A Carliane? Pois é, vamos ver ainda quem é que vai ser o entrevistador, né? Mas Ah, eu vou estar legal. falando, né, dessa importância, dessa humanização. Nós vamos falar sobre consciência corporativa, tá? Nós vamos falar da Uau. importância, né, da gente levar de forma madura para as nossas pessoas, né, a questão da missão, da visão e dos valores, para que essas pessoas possam ter fundamentos, né, reais dentro daquilo, né, em que elas acreditam que é essencial para serem transformados, né, dentro das suas organizações. É com alma que a gente realiza, né, as coisas, é com verdade, na Maravilha. crença de que tem condições, sim, de poder transformar uma realidade organizacional. E eu vou ter, né, o privilégio de poder, né, falar um pouquinho, certo, sobre isso, tá? Seja bem-vindo, Fabiano, participe lá no dia também. Show. E assim como outros facilitadores que estão conosco, né, vão também, né, estar agregando um pouco mais dentro dessa jornada. Esse próximo encontro, que é o quinto encontro, e o último de 2025, né? Porque nossos encontros estão sendo a cada 15 dias, ele vai acontecer no dia 17 de dezembro, tá? Então, Então, coloca aí na tua agenda, 17 de dezembro, Alex Gonzaga vai ter a oportunidade de compartilhar com cada um de vocês um pouquinho mais sobre esse negócio de consciência corporativa. Fabiano, que papai show. foi você. Muito obrigado pelas suas contribuições, tá certo? E anota aí, 17/12, consciência corporativa. Vamos estar juntos compartilhando esse conceito. Grande abraço para todo Show. mundo que está aí do outro lado, né? E já já a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.